Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP. Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Momento Indústria, uma parceria do Sistema FIEP com a Jovem Pan. E hoje vamos falar sobre a atuação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento e o impacto direto na indústria. Eu tenho o prazer de receber aqui dois convidados que vão falar sobre a importância da governança local, do fortalecimento das regiões do Paraná e também do papel da Federação das Indústrias do Estado como articuladora desse movimento que está sendo chamado de Conexão FIEP. Começo cumprimentando Ricardo Lora, que é diretor da FIEP Industrial e presidente do CODESC, a Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel. Ricardo, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição da Jovem Pan para participar e explanar um pouquinho sobre o que nós fazemos, para que nós estamos dedicados nas nossas regiões. E aqui comigo também na bancada o Marcelo Persicotti, que é gerente de Desenvolvimento Industrial e Social da FIEP. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradecemos, pela oportunidade aí de falar de um tema tão importante. Vou começar perguntando ao Ricardo, para quem nos acompanha, inclusive, ter mais informações e já se familiarizar com o tema do nosso diálogo aqui ao longo desse programa, como é que funciona um Conselho Municipal de Desenvolvimento bem estruturado? Qual é o papel do Conselho? Então tá, eu vou explanar. Qualquer dúvida, vocês podem, questionando o Perscott, você pode fazer algumas complementações. Obrigado. É importante a gente entender que a gente chama de Conselho Municipal, mas ele não é municipal, ele é privado. São entidades privadas, entidades representativas da sociedade civil organizada que compõem esse conselho. A gente fala municipal, pois ele pensa a cidade. Cada cidade deve ter o seu conselho, né? Hoje não são todas as cidades no estado que têm seus conselhos, né? E o conselho, basicamente, tem como objetivo ultrapassar os 4 anos de gestão de cada prefeito. Cada prefeito entra, é eleito com seu plano de governo, pensando ou para 4 ou no máximo 8 anos. Mudou o prefeito, mudou a legenda, mudou o grupo, eles vêm com outras ideias, deixando às vezes de lado tudo aquilo que a sociedade precisa, o que a indústria precisa, quais são as nossas vontades. Então, qual é a ideia? Que a sociedade civil organizada se una, alinhe as ideias e as expectativas, monte câmaras técnicas para estudar e ter dados suficientes, aí a parceria com a FIEP também, para que a gente, alinhados, façamos esses auxílios para os planos de governo dos próximos candidatos. Então, de 4 em 4 anos, nós organizamos essa agenda, fazemos sugestão de plano de governo e trazemos todos os candidatos para perto da gente, mostrando, vocês concordam, vocês apoiam, vocês assinam embaixo? Sabiamente, todos eles têm feito isso já nos últimos 10, 12 anos, que a gente está trabalhando. E a gente já tem esses resultados de pós-eleições, obviamente, eles participam muito de perto. Inclusive, o prefeito, por exemplo, de Cascavel, é o presidente de honra do CODESC. Então, ele participa de todas as reuniões, nós convidamos secretários, apesar do nosso grupo da diretoria e da plenária ser apolítica, e deve ser apolítica, nós chamamos, porque eles fazem parte disso tudo. Nós pensamos e eles executam, nós os auxiliamos a pensar. Então, é um trabalho conjunto, tá? Eu fiz um resumo, assim, tá? Mas basicamente, esse é o objetivo, né? Pensar a cidade, não deixar apenas na mão dos governantes, auxiliá-los às tomadas de decisão e que a sociedade civil, todas as entidades participem de forma conjunta. Eu fiquei aqui com 2 curiosidades te ouvindo, A primeira, se há um limite dentro dessa composição, se são todos empresários industriais interessados em colaborar dentro dos conselhos que podem também integrar esses grupos. E a minha segunda dúvida e curiosidade é a seguinte, Você falou muito na questão de proposição desses planos de governo do que seriam prioridades para o setor produtivo. Isso entra na conta, por exemplo, ações de economia, ações de infraestrutura, que tipo de solução é apontada, como um norte ali para esse gestor público? Quer que eu responda, Perscott? Por favor. Então, assim, nós trabalhamos com câmaras técnicas, são 7 câmaras técnicas dentro, e existe a Câmara Técnica de Infraestrutura. Então, nós alinhamos todas
Começamos com base de dados, né? Então, há algum tempo atrás, nós contratamos uma consultoria, um pessoal de fora, chamado Urban Systems, fez uma consultoria grande, um documento de mais de 600 páginas, onde traçava todos os desafios para Cascavel. Com base nesse documento, que já é uma base de dados bem substanciosa, a gente começou a trabalhar dentro das câmaras técnicas. E as câmaras, então, trouxeram todas essas a gente chama de fotografia hoje, sabe? Fotografia do futuro. Onde nós queremos chegar em 2050. Hoje o nosso plano é para 2050. E respondendo a sua outra pergunta, quem pode participar? Nós somos formados, então, por hoje 65 entidades, tá? Essas entidades, o que é critério para ela participar? Ela não pode ter relação direta com o poder público, tá? Então, quem participa? Só o presidente. Então, assim, eles também não podem encaminhar um diretor, né? Eu vou dar exemplos, assim, para vocês entenderem um pouco, né? Mas participam desde Sinduscons, a Associação Comercial, OAB, Rotary, Maçonaria, Associação Médica, Associação dos Jornalistas. Então, a gente tenta pegar todo mundo mesmo, faculdades, universidades. Então, assim, quem tem vontade de participar, bem na realidade, para a nossa região, a gente acabou fazendo já um mapeamento muito completo, né? Mas, assim, não tendo essa correlação, tendo vontade de ajudar, tendo vontade de participar e tendo um entendimento para que funciona, todo mundo é bem-vindo. Quero ouvir o Marcelo também sobre os impactos que a federação percebe, né, e a sua leitura, a respeito de como muda, por exemplo, o ambiente de negócios. Você ter, né, esse grupo ou esses grupos, a depender da região, concentrando, então, né, tantas lideranças diversas, porém conectadas, no sentido de buscar ali uma estrutura melhor, uma entrega melhor da gestão pública, de olho ali, né, em que impacta exatamente o crescimento econômico, o desenvolvimento daquela região, daquela cidade. Como é que você percebe, Marcelo, o resultado? Para nós, da Federação das Indústrias, a gente percebe que quanto maior o capital social, vamos chamar assim, que é essa capacidade de 65 entidades, como em Cascavel, em outros municípios como Maringá, Rolândia, temos uma configuração parecida, Ponta Grossa, municípios que têm conselhos de desenvolvimento, né? Essas entidades, essa sociedade civil organizada, em conjunto, consegue estabelecer uma pauta de desenvolvimento. Quando você tem uma pauta de desenvolvimento, o que a indústria precisa? A indústria precisa de um bom ambiente de negócio, precisa de pessoas capacitadas, precisa de energia, precisa de infraestrutura em geral, precisa que tenha uma boa saúde, educação, que as pessoas tenham moradia, né? As pessoas vão trabalhar, vai ter um investimento sendo realizado naquele município e vai gerar emprego, mas tem moradia? Tem assistência médica para as pessoas, assistência de saúde? Então, quando a cidade está pensando em 2050, 2060 e tem um plano de trabalho e tem um caminho a seguir, um caminho crítico, você percebe que ali é um bom ambiente de negócios para a indústria se desenvolver. Como o lema da FIEP é ter o melhor ambiente de negócios, né, do Brasil, os conselhos de desenvolvimento são manifestações ou mobilizações locais importantíssimas para que a gente consiga atingir esse objetivo, que está totalmente atrelado aí ao que a indústria necessita, né? Ambientes estruturados, com a devida infraestrutura, com lideranças mobilizadas sempre em prol de um ambiente de negócio cada vez melhor. E aí, por exemplo, né, como é que funciona essa percepção daquilo que é realmente prioridade dentro desse grupo? A gente ouviu ali, por exemplo, o Ricardo trazendo a consultoria que foi contratada para fazer essa fotografia do futuro, como ele chamou, mas como é que a FIEP também pratica essa questão da escutativa, né, para entender ali quais são as oportunidades e também as dores a serem resolvidas pelas prefeituras? Sim. Quando nós iniciamos o processo dos fóruns regionais, que nós atuamos em 8 regiões, né, além de perguntar para cada região o que era prioridade para desenvolver a indústria, que no geral foi colocada ali a questão de infraestrutura, energia, empregabilidade, produtividade, né, foram faladas dessas questões, nós também perguntamos, e para o município, que é importante, os municípios colocaram muito as questões de ter um plano de atração de investimento,
ter uma estruturação adequada de parques industriais, ter a devida infraestrutura para receber indústrias de forma adequada. Então, eles colocaram uma série de questões, a questão de ter informações qualificadas, né? Cascavel foi buscar informações, a gente também identificou isso e com isso nós desenvolvemos. O nosso observatório desenvolveu plataformas como o Índice de Gestão de Municípios, né, onde ali tem informações que nós vamos apresentar para esses conselhos, o Observatório dos Pedágios. O Observatório dos Pedágios ele é importante para um conselho, porque ali tanto tem elementos que ele pode acompanhar como está acontecendo, se a obra está acontecendo no prazo adequado, que está passando ali pelo seu município, como também tem oportunidades. Quando vai fazer uma ponte, uma passagem de nível, uma duplicação de uma rodovia, aquilo vai gerar emprego, tem oportunidade para prestação de serviços. Então, nós aí estamos falando de informação qualificada, mas é óbvio, como o Ricardo colocou, o município tem que saber para onde ele quer ir, né? Como teve o planejamento em Cascavel. Daí aproveita as oportunidades. Antes de continuar a conversa, eu só vou lembrar quem está assistindo que nós temos um episódio inteiro sobre o Observatório dos Pedágios. E aí tem detalhes, inclusive, né, para que todos os paranaenses e qualquer pessoa possa fazer essa fiscalização e acompanhamento, porque, de fato, ele tem ali um levantamento completo dos contratos, obras em andamento, projeções de valor da tarifa. Então, sobre os pedágios, você encontra informações por lá. Agora, Ricardo, voltando aqui ao tema do debate de hoje, da nossa conversa de hoje no podcast, você consegue perceber, por exemplo, essa sensibilidade? Você mencionou já na sua resposta que, até agora, todos os gestores públicos ou candidatos se sensibilizaram, se identificaram com essa questão, receberam muito bem as sugestões que vêm do setor produtivo. Mas na hora da execução, né, eles realmente impactam esses levantamentos e apontamentos, o direcionamento da política pública para trazer resultados, além do compromisso que é feito antes da eleição? Sim, é bem interessante, porque acabou até tomando um efeito, não vou chamar de efeito contrário, mas um efeito até maior, porque atualmente os prefeitos e o pessoal que está no executivo acaba se utilizando do CODESC de uma forma muito legal para ter o apoio da população. Vai lançar alguma coisa, ele quer que seja validado dentro do conselho hoje. Não, é difícil ele fazer um lançamento de alguma obra estruturante, algum projeto de infraestrutura, sem trazer para o conselho. Então, para eles, hoje, eles já viram quão importante é eles estarem ao lado do conselho e pedindo a nossa opinião que a gente valide. Então, isso aconteceu muito nos últimos anos. Nós temos todos os nossos planos, apresentamos tudo a eles, e quando eles vão executar alguma coisa, o lançamento é feito dentro do conselho. Eles pedem, marcam a agenda com nós, Ricardo, vamos fazer o lançamento daquele, lembra que vocês nos pediram nós estamos falando agora lá em Cascavel de um contorno, né? Contorno norte. A hora que a gente foi falar sobre o contorno, eles querem estar dentro e fazer o lançamento e falar dentro do conselho, porque eles sabem que ali eles vão ter o apoio também. Isso dá credibilidade, dá sustância, né, para as tomadas de decisões dele. Então, olha que legal, né? Não é nem só que eles perceberam, tanto que eles perceberam que hoje eles talvez precisam tanto de nós quanto nós deles. Esse caminho de duas mãos é o perfeito, né? E a consequência, né? Você tem ali uma questão de uma cidade bem estruturada, com esse planejamento que a gente viu o Marcelo falando na questão, né, do bem-estar das pessoas que vão trabalhar numa indústria, atratividade de mais negócios, melhores condições para a competitividade dos industriais. É um ganha-ganha, basicamente, que você está trazendo em relação a essa atuação do Conselho, né? É um ganha-ganha. Como eu comentei antes, a gente tem as câmaras técnicas. Hoje a gente percebe que todas as câmaras técnicas são interligadas. É muito difícil você falar só de energia sem falar de infraestrutura. Então, não, a Câmara Técnica de Energia vai falar de urbanismo e meio ambiente sem falar de infraestrutura. Elas vão estar conectadas. Então, e tudo isso leva ao resultado na indústria, que é o nosso foco hoje aqui, do que a gente está falando. Por que da FIEP ter o interesse em participar, em nos auxiliar? Porque ele agrega em todos os setores. Então, vai agregar em saúde, vai agregar em educação e vai agregar em infraestrutura. Hoje, as nossas principais pautas do Conselho de Cascavel, elas são voltadas à infraestrutura.
porque a gente sabe que elas afetarão todos os demais, até turismo, entende? Então a gente está falando em um centro de eventos em Cascavel, que já foi aprovado, que, né, foi agora semana passada, foi um trabalho nosso do Conselho, né, e foi aprovado através da Secretaria do Estado aqui. Então a gente está falando de um contorno norte, que é uma obra muito grande também, que é importantíssima, então é obra de infraestrutura. Temos falado de um aeroporto de cargas, ou uma ampliação do próprio aeroporto de Cascavel. Então a gente vai vendo que todos esses itens que eu estou falando, eles precisam de todos os demais. Então, como todas as coisas trabalham junto, como elas todas se interligam, são todas interconectadas, né? Então, o resultado é muito fácil da gente entender, né? Vai ter um centro de eventos, vai mobilizar muito, a própria indústria vai poder fazer eventos, vai poder trazer coisas novas para a nossa região, o turismo vai crescer. Então, é algo, né, que todo mundo trabalha junto. Agora, Marcelo, diante dessa perspectiva, né, a intenção da formação de uma rede estadual de conselhos, esse seria um próximo passo. E por que pensar nessa configuração de criar uma rede? Que benefícios, por exemplo, né, isso poderia render ao setor produtivo e também que ganhos com essa articulação da FIEP teriam como resultados? A articulação de uma rede, veja, nós temos a possibilidade primeiro de compartilhar boas práticas. Quantas boas práticas foram faladas aqui, né, de Cascavel, que serão compartilhadas com outros 30, 40 municípios que já possuem conselhos, né? E quais as boas práticas que eles têm, né? Essa questão de ter essa escutativa novamente, agora nesse momento pelos conselhos, né? Nós aprendermos conjuntamente uns com os outros, fortalecer essa rede, ter ferramentas em comum, ou seja, um conselho pode ter uma boa ferramenta, outro não ter. Então, o que a FIEP tem de boas ferramentas, de plataformas, ferramentas de dados, BIs, a gente vai verificar essa questão de colocar à disposição, né? Se de repente precisa organizar uma plataforma conjunta dos conselhos para compartilhar essas boas práticas, para ter pautas comuns para desenvolvimento local, tudo isso pode fazer parte dessa rede articulada, né? Que também vai ser muito importante, porque não é fácil você ter um conselho ali que muitas vezes precisa utilizar a estrutura de outros parceiros, né? E tem uma dificuldade no apoio de um planejamento, porque um conselho precisa ter uma visão de longo prazo, né? Ele precisa ultrapassar, como colocou o Ricardo, esse processo de 4, de 8 anos de uma gestão pública. Ele precisa olhar mais para frente, mas também precisa ter o caminho para chegar lá onde ele quer chegar daqui 20, 30 anos. Então, essa formação dessa rede é para fortalecer tudo isso, a capacidade de planejamento, a capacidade de execução, a capacidade de análise, né? Tudo isso de uma forma integrada. Ricardo, a gente ouviu aqui, inclusive, né, o Marcelo comentando as práticas que vocês desenvolvem já dentro do conselho que vocês representam lá do Oeste. Agora, o que você poderia dizer que você extrairia, né, como ali uma boa prática ou a principal prática a ser replicada, uma boa ideia que vocês descobriram, colocaram ali para correr, né, em prática e viram que realmente foi um resultado muito eficiente. O que você poderia recomendar aí? Todos os conselhos do Estado são relativamente novos, né? Então, essa ideia, esse projeto, ele tem se mostrado muito eficiente, por isso do crescimento tão rápido, né? E todos os municípios terem um interesse em que ele aconteça. A gente percebe, assim, que o primeiro resultado, assim, a gente teve realmente com aquilo dos planos de governo, de trazer a governança pública para perto. É interessante que eu comente essa reunião agora que nós faremos na quinta-feira do Conexão FIEP, muitos outros conselhos que estão sendo estruturados no Estado precisam debater entre eles sobre quais medidas estão se mostrando eficientes, quais não, como que é o funcionamento. Então, por exemplo, a sustentabilidade financeira de cada conselho. Como eu falei para vocês, hoje o nosso conselho é totalmente independente. Como que é independente? O empresário tem que botar dinheiro, tem que pagar uma secretária, tem que ter um local, você tem que fazer reuniões, né, ele demanda, né? E esse é um exemplo de algo que nós vamos trocar uma ideia na quinta-feira. A gente vai conversar um pouco sobre como que isso tem funcionado. Porque, por exemplo, a gente precisa hoje do apoio
de empresários, realmente, né? De grandes empresas que entendem o que nós estamos fazendo lá. E por isso que nós estamos apoiando todos os conselhos que decidam fazer isso de forma independente. Eu digo decidam porque mais da metade dos conselhos do Estado ainda são conselhos mesmo do seu CNPJ, ou seja, nem tem o CNPJ, né? São conselhos municipais mesmo, dependem da governança pública, depende do executivo, depende da prefeitura manter lá, fazer os aportes, pagar um secretário, o local, né? Então, esse rompimento para essa independência, ele é muito vantajoso, e dá uma liberdade, não que isso vá nos... a gente nunca entrou em conflito, obviamente, com nenhum gestor, com nenhum prefeito, até porque não é esse o objetivo. Mas a gente sabe que a gente pode, e eles também sabem que a gente pode, né? Então, é interessante ter essa liberdade. Então, esse também é um case, assim, de algo que nós somos um dos primeiros a fazer, sabe? De ter essa independência. Até por isso que se você vê nosso nome hoje no CNPJ, hoje é uma coordenadoria. Porque os conselhos, eles têm essa relação direta. Mas no nosso nome fantasia, ele continua sendo conselho, né? Para que todos entendam. E a função dele é a função de um conselho mesmo, né? Bom, Marcelo, além da questão, né, da independência, que foi um ponto muito bem apontado aqui, né, trazido pelo Ricardo, existe um interesse em levantar, mapear ali quais seriam as necessidades internas e externas também dos demais conselhos, né, que costuma aparecer, por exemplo, de forma recorrente quando a gente fala em gestão, governança, articulação com o setor privado e também planos de desenvolvimento. Com certeza, existe um interesse nesse encontro, né, que já foi citado. Nós vamos ter dinâmicas específicas para discutir sobre essas necessidades internas, o ambiente externo que impacta, né? Tem a questão da sustentabilidade dos conselhos, capacidade de planejamento, como já conversamos, e uma série de outras questões. Muito importante a questão do relacionamento com o setor privado, né? Até para fortalecer essa independência, e porque o setor privado ele é o maior beneficiado, né? O setor produtivo de um bom ambiente local, né? Então, há um interesse, há uma relação de ganha-ganha, como você colocou, né? E todos esses fatores são fatores importantes para que eles façam parte da articulação dessa rede, né? E como a FIEP pode contribuir com essa rede? Tem que entender essas necessidades e também as oportunidades, né? E fazer todo esse trabalho de integração. Agora, Marcelo, pela sua visão, né, é um desafio frequente ou não essa questão de você transformar, né, o diagnóstico, o apontamento, como a gente já ouviu o Ricardo falando, em resultados, em execução? Ou você percebe que há, de fato, essa abertura, né, que o poder público ou o gestor, o prefeito daquela ocasião entende, né, a relevância de você ter, né, o setor produtivo organizado, articulado para fazer os apontamentos e ajudar nesse planejamento a longo prazo para o crescimento das cidades. Como é que você percebe essa história do diagnóstico se tornar resultado? Eu acredito, né, Ricardo, que o diagnóstico se tornar resultado, ele parte de muito do que a gente vai discutir nesse encontro, né, que é essa capacidade de articulação, essa capacidade de formar uma boa governança. E o gestor público, ele vai acompanhar esse processo quanto mais estiver maduro e organizado esse conselho. Mais fortalecido, ele mais vai fortalecido. Compreendendo o valor e também abrangendo ali aquelas demandas. Vai ajudar o setor público municipal, que tem que resolver tantas questões no dia a dia, a ter um olhar de longo prazo também. Isso... Posso complementar? Claro. A governança, ela é tão importante dentro dos conselhos que se a gente... Eu vou citar mais um exemplo, tá? Quando a gente estava falando sobre um contorno em Cascavel, dentro do conselho, dessas 65 entidades, haviam entidades que preferiam um contorno sul em Cascavel e entidades que preferiam um contorno norte. Como que a gente faz esse consenso? Como que a governança trabalha para que todos entendam? Não adianta você sair pedindo para deputado tal o sul e a outra metade sair pedindo o norte, porque todo mundo vai ficar sem nada. Nós precisamos estar alinhados. E como que a gente se alinha? Tecnicamente, a Câmara Técnica vai trabalhar, vai trazer dados, informações, com a FIEP, com os observatórios, com contratos internos da prefeitura, com estudos de mobilidade. Então, a gente traz essas informações para todo mundo, mas o importante é que a governança gerencie tudo isso, para que só saia
de dentro do conselho e a gente convoque a reunião com quem realmente vai tomar a decisão quando nós estivermos 100% alinhados. Todo mundo na mesma página e todo mundo concordando. Então, todo mundo concordou que o melhor é o norte, vocês estão de acordo? Depois a gente faz o sul, ou se tiver dinheiro para os dois, faz... Então, nós temos uma pauta 100% alinhada. Quando isso não acontece, cada entidade sai por conta, eu quero lá, eu quero aqui, eu quero uma coisa, eu quero outra, é muito difícil que a coisa aconteça. Então, um dos papéis desse nosso encontro é trazer esse conhecimento, essa troca de experiências sobre essa governança. Como que você faz a gestão? Porque são entidades grandes, são entidades que têm seu peso, que todo mundo tem suas opiniões e opiniões fortes. Então, é difícil você fazer essa gestão. Eu acho, porque tenho certeza, e é lá e eu não abro mão. Eu abro lá e eu acho que é lá e não abro mão também. Pera aí, alguém vai ter que abrir mão. Então, a gente tem que ter esse poder de conciliação entre todo mundo, E né? são os dados que fazem a diferença na hora de você colocar ali, né, a prioridade, elencar a prioridade que todos vão abarcar e avançar. A gente se baseia em técnica, e tem que ser em técnica. A gente sempre tem que afastar qualquer conflito de interesses, é muito importante isso. Vou voltar no assunto do contorno. Se eu soubesse que algum técnico dentro da Câmara Técnica tem interesse porque é conhecido, amigo de alguém que tem terra em tal região, não pode participar. Tem que ser algo 100%, com uma lisura 100%, entende? Ninguém pode ter nenhum interesse, não pode ter conflito de interesse, ninguém pode estar lá dentro, por isso que os gestores também não participam, gestores públicos não participam lá dentro, né? Então, isso também, essa peneira é bem complexa, sabe? Como a gente faz, como a gente gerencia, para garantir que seja pautado em assuntos 100% sérios, né? Agora, Ricardo, então, aproveitando, vou te perguntar o seguinte, né? Na sua visão, por que os industriais, ou mais industriais do Paraná, deveriam aí seguir seu exemplo, né, o exemplo dos integrantes do conselho, e participar ativamente, se engajar dentro dos conselhos para levantar essas discussões? O que a indústria tem a ganhar e, na sua visão, reforço? Por que é importante que o industrial participe? Eu acho que eles entendendo onde os resultados começam a aparecer. Há anos atrás a gente não tinha tanto resultado expressivo, agora a gente já tem. Então, porque é um trabalho longo, é um trabalho que exige esforço, exige tempo. Então, às vezes o pessoal, antes de ter a certeza que a coisa vai funcionar, fica um pouco mais receoso. Então, hoje em dia é muito mais fácil. A gente tem resultados, já tem essas decisões sendo tomadas de uma forma assertiva. A gente tem o respaldo do poder público já, eles entenderam a nossa importância, essa é uma parte muito importante também. Então, o industrial, hoje dentro das câmaras técnicas e dentro da nossa plenária, grande parte é industrial. Independente que representa, pode ter um advogado que é o presidente da OAB, que tem uma indústria. Então, os industriais estão lá dentro, entende? Eles participam disso também. E todos eles entenderam o objetivo do negócio. Então, eles entendendo, eles estarão lá e terão certeza de o porquê que nós estamos tomando cada uma dessas decisões. Então, é muito fácil, é muito simples, sabe, de ter esse entendimento. Bom, a gente está chegando aqui ao finalzinho, mas eu preciso ainda ouvir o Marcelo, né, para finalizar aqui. Olhando para os próximos anos dessa construção, a gente falou já das cidades a longo prazo, né? Mas também queria entender como você imagina essa rede de conselhos a longo prazo, né? Fortalecendo o que a gente ouviu o Ricardo trazer como princípios também, Marcelo, dentro desse ambiente para a indústria aqui do Paraná. Então, qual é a sua visão aí para os próximos anos dentro dessa construção de rede e incentivos para que mais empresários industriais se reúnam também nessa questão de um olhar para o futuro do desenvolvimento? Cada vez mais a gente percebe, né, dentro da própria fala do Ricardo agora, assim, um prefeito e o seu secretariado, entendendo o papel de um conselho de desenvolvimento, vai entender que é uma grande ferramenta para ele atingir os objetivos de uma forma mais ampla, né, seus próprios objetivos e atender a sociedade como um todo. Então, esse papel forte da sociedade organizada é muito relevante. Então, que essa rede ela sirva para fortalecer os existentes e sirva para que grandes, não só a FIEP, mas grandes entidades parceiras, né, dentro dessa rede, cada vez mais se fortalecendo, amplie, né, a quantidade de municípios que tenham essa movimentação, essa mobilização e que a gente consiga cada vez mais atingir o objetivo do ambiente de negócios, do melhor ambiente de negócio para a indústria. Que ele vai acontecer aonde? Nos municípios. Porque quando a gente fala o Estado, que é o Estado, é um conjunto de 399 municípios, as 8 regiões da FIEP, o que são as 8 regiões da FIEP? Esses 399 municípios divididos em 8 regiões.
Agora nós estamos falando, os conselhos de desenvolvimento atuam ali, naquele problema do parque industrial daquele bairro, naquela rua específica onde tem uma determinada situação, naquela questão ambiental do município. Então é lá onde as coisas acontecem e é lá onde a gente tem que fortalecer essa capacidade de articulação, planejamento e obtenção de resultados. Olha, quero agradecer imensamente aqui aos meus convidados pelo programa de hoje. Começo agradecendo ao Ricardo Lora, diretor da FIEP, presidente do CODESC. Muito obrigada por ter participado conosco. Muito obrigado a vocês, toda a equipe da Jovem Pan, por ter nos convidado. A gente se mantém sempre à disposição para tirar dúvidas, para falar sobre o tema e outros temas também que sejam relevantes. Obrigado. Agradeço também ao Marcelo Persicotti, gerente de desenvolvimento industrial e social da FIEP. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado, agradeço pela oportunidade que consigamos atingir aí todos os nossos objetivos de forma conjunta. Cidade organizada, setor produtivo, universidades e sempre com essa abertura que vocês dão para a gente, que a gente tem essa oportunidade de disseminar essas boas práticas. Muito obrigado. Olha, quero agradecer a você que acompanhou também, lembrando que esse episódio do Momento da Indústria fica por aqui e dizendo até breve. Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP.